Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, bom dia. Bom dia, família. É sempre uma honra muito grande e uma alegria estar aqui mais um domingo com vocês, a buscar o nosso Deus, a cultuarmos juntos, a experimentarmos da presença maravilhosa do nosso Deus. E domingo, para mim, sempre que eu não estou aqui com vocês, já não é a mesma coisa. É diferente. Compartilhar da comunhão, compartilhar do amor, compartilhar do derrame da presença de Deus em família. Não há comparação, meu irmão. Nós aqui juntos, a louvarmos, a clamarmos por Deus. Ainda hoje, eu enquanto vinha para a igreja e louvava no carro com a minha família, Deus trouxe algo ao meu coração que foi uma visão muito clara, que era, enquanto nós louvamos em comunidade, enquanto nós louvamos em família, enquanto nós louvamos juntos, há uma unção, há um fogo, há algo que sai dentro de nós e inunda a atmosfera. E o motorista estava ali, estava a conduzir e nós louvávamos e eu sentia algo a sair não só de mim, mas de todo mundo que estava no carro e a impactar a vida dele. Não era algo visível, era algo espiritual, sobrenatural. E eu, uau, é isso que acontece todos os domingos, onde estamos aqui reunidos para louvarmos o nosso Deus, para o adorarmos. Cada um de vocês que está aqui exala o cheiro do Espírito, exala a unção, impacta a vida das pessoas que estão ao lado de vocês. Se calhar quem entra aqui cabisbaixo, triste, carregado de problemas, carregado de temores, carregado de tudo e mais alguma coisa. A tua adoração, a tua busca por Deus, a unção que tu carregas é capaz de transformar e impactar a vida dessa pessoa que está ao lado de ti. E a igreja primitiva sempre foi isso. Pessoas com coração em Cristo, que louvavam, buscavam e o adoravam. E eram capazes de impactar 1, 2, 3, 4, 1000, 1 milhão, 10 milhões. E hoje estamos aqui todos nós para honrarmos o nosso Deus. Amém? E é um prazer estar aqui, meus irmãos. E mais uma vez, eu gosto sempre de dizer que os nossos pastores são irresponsáveis sempre que me chamam e me põem a pregar. Mas há algo que eu gosto sempre de fazer e vocês já sabem. É algo que eu gosto de exortar sempre à igreja. É importante que nós oremos sempre pelos nossos líderes. Estar na posição deles não é fácil, meus irmãos. Carregar as nossas cargas, lutarem as nossas lutas, quando eles já têm as deles, é mesmo muito difícil. Então, muito rapidamente, queria só pedir que fechássemos os olhos, estendêssemos as mãos aqui para os nossos pastores e eu vou orar muito rápido. Pai Santo, obrigado por estes líderes que Tu nos deste, Pai. Obrigado por estes homens que Tu escolheste, Pai, para nos guiarem, para lavarem os nossos pés, para cuidarem de cada um de nós, Senhor. E nesta manhã, a nossa oração, assim como Tu dizes na Tua palavra, Pai, que aquilo que é concordado na terra é concordado nos céus, Pai. Nós concordamos, clamando, Pai, que Tu derrames sobre cada um deles, Pai, a Tua unção, a Tua proteção, a Tua bênção, o Teu capacitamento, Pai, a Tua capacitação. Pai, o Teu poder, o Teu Espírito, que cada vez mais eles possam ser sal, luz neste tempo, nesta terra, Senhor. Que cada vez mais eles possam desbravar mais caminhos, Pai. Que cada vez mais eles possam nos levar para mais longe. Que nós, Pai, possamos realmente impactar esta terra, esta nação, o mundo, Senhor, através da visão, da capacitação e do direcionamento que Tu os dás, Senhor. Capacita as suas vidas, abençoa as suas famílias, Pai. Protege-os de todos os dardos e setas inflamados do maligno, Senhor. Eu Te entrego todos os nossos pastores, todos os nossos líderes, Pai. Que Tu possas renovar as suas forças, renovar as suas energias. Retira deles, Pai, todo o desânimo. Retira deles, Pai, toda a depressão. Retira deles, Pai, toda a vontade de voltar, Pai, para trás de onde eles saíram. Mas que eles possam continuar sempre focados em Tu, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé de cada um deles, Pai. Nós Te agradecemos pela vida dos nossos líderes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu irmão, não é preciso muito. 1 minuto, 5, 1 hora, um dia inteiro. Tu é que sabes, meu irmão. Mas tira sempre um tempinho para interceder pela vida desses homens que cuidam de nós. Amém? E nós estamos numa série onde temos falado sobre o chamado. O pastor tem exortado imenso a igreja a ter noção de como é que se pode encaixar naquilo que é a dinâmica
do ministério em si, mas acima de tudo, a ter uma visão clara daquilo que Deus espera de cada um de nós. O que é o chamado? Como é que eu entendo isso? Como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu posso responder a este chamado? Como é que eu posso me posicionar para que Deus venha, fale comigo e se utilize de mim para cumprir a sua obra, para cumprir o seu propósito? Como é que eu posso me posicionar assim como vários homens na Bíblia estavam posicionados e foram chamados por Deus? Como é que isso acontece? Existe essa dúvida no nosso coração. Eu já tive esta dúvida. Como é que isso acontece? Como é que eu posso ser usado? Como é que eu posso ser chamado? Como é que tu, Senhor, podes encontrar em mim alguém digno de responder a esse comissionamento teu, alguém digno de ser usado por ti, para que o teu reino avance e para que o teu nome seja engrandecido? Então eu tenho pensado muito, porque o chamado não é algo estático, meu irmão. Nós não somos chamados para algo. Por exemplo, eu estou aqui, fui chamado hoje para pregar, e a minha vida vai se resumir só a pregar. Não, o chamado é algo que é fluido, que depende da vontade e do querer de Deus para um tempo específico. E é importante que haja, então, essa compreensão clara de como é que eu devo me posicionar em relação ao chamado de Deus e o que é que eu tenho que fazer quando este chamado acontece. E um dos episódios que fala muito, a Bíblia tem muitos episódios, mas um que falou nesses últimos dias, enquanto eu preparava essa lição, esse estudo, essa meditação, meu irmão, eu passei por vários. Estive em Isaías, fui para Jeremias, fui para Moisés. Foi uma confusão porque todo mundo na Bíblia é chamado e agora, pai, eu falo de quem? Quem é que vai ser mais impactante? Mas na realidade todos eles são impactantes. Todos eles falam de maneira diferente, mas convergem sempre em alguns pontos. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos 1. E Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, subamos à casa de Deus. Já ia na presença dele do que 1000 anos fora dela, meu irmão. Não há nada melhor do que estarmos na presença do nosso Pai, na casa dele. Eu amo isso. Marcos 1, a palavra nos diz o seguinte: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam os seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. Certo dia, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: tu és o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido. Proclamava: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca.
Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando as redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Palavra da salvação. Meu irmão, se eu estiver um bocadinho nervoso hoje foi porque eu ainda estou a babar pela ministração da minha esposa. O coração está quente. Então, nós quando lemos essa passagem específica de João, nós não encontramos apenas uma narrativa histórica daquilo que foi a vida de Cristo, o início do seu chamado, daquilo que foi a preparação de João Batista que anunciava o caminho do Senhor, mas nós vemos uma radiografia espiritual de como Jesus chama pessoas comuns e as transforma em instrumentos para o seu reino. Marcos apresenta Jesus como um servo em ação. Ele não se preocupa em apresentar longos discursos de Jesus Cristo, mas foca em ações rápidas, diretas e cheias de poder, cheias do Espírito Santo de Deus. Em Marcos, nós vemos um Jesus preocupado em impactar, porque sabia que o seu tempo era muito pouco, era curto. Então Jesus ia, Jesus fazia, Jesus encontrava pessoas, Jesus operava milagres, porque ele sabia que tinha pouco tempo para restaurar a humanidade. 33 anos, meus irmãos, 33 anos. Jesus é apresentado como o servo obediente, que deixa bem claro que ele não veio para ser servido, mas ele vinha para servir e dar a sua vida em prol do resgate da humanidade. Cada um de nós que está aqui. Havia um dinamismo de Cristo que o impulsionava a cumprir a vontade do Pai em todos os momentos. E o Evangelho de Marcos é confrontador, porque ele nos confronta. Ele nos lembra que seguirmos a Jesus Cristo não é um convite para o conforto. Não é um convite para virmos aos domingos e estarmos aqui somente sentados a ouvir uma palavra bonita, a recebermos uma oração, a experienciarmos de um louvor tremendo, onde temos o João a contar algo que é muito real. Que muitos de nós, se calhar, não teríamos a capacidade de dar essa resposta a Jesus. A mesma resposta que Abraão deu quando Deus pediu o seu Isaac. Porque é muito mais fácil estarmos confortáveis. Mas o Evangelho, ele nos confronta. O nosso chamado é confrontador. Seguir a Cristo, meu irmão, vai exigir tudo de nós. Vai exigir uma vida de entrega total e uma vida de entrega radical. O chamado, meu irmão, minha irmã, é ruptura. Porque ele arranca de nós a velha vida. Tudo aquilo que nós vivemos antes de Cristo, tudo aquilo que nós vivemos antes de sermos chamados por Ele é arrancado. As nossas vontades, os nossos desejos, a nossa história. Tudo isso é arrancado e começa algo novo. O chamado também é transformador. Quando Cristo nos chama, Ele faz de nós novas criaturas. Ele dá-nos uma nova identidade. Já não somos nós quem vivemos, mas Cristo sim, Ele vive em cada um de nós. E os chamados, meus irmãos, Ele nos impulsiona para uma missão. O chamado nos ensina que nós estamos aqui para servirmos e alcançarmos outras pessoas. Não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre o nosso conforto. Não é sobre aquilo que é agradável para nós, mas é sobre partilharmos essa mensagem e fazermos com que ela alcance todo mundo que está perdido, que ainda não teve contato com ela, assim como nós um dia tivemos perdidos e assim como nós um dia fomos alcançados pela mensagem de Cristo. Então Cristo nos convida, nos chama a todos nós, sem exceção, a sermos discípulos dele. E eu, quando analiso essa passagem de Marcos, eu consigo retirar 3 pontinhos daquilo que são as fases do chamado. Então é isso que eu quero partilhar com vocês hoje, nesta manhã.
Quais são as fases do chamado? É isso que eu quero meditar com vocês. Como essas fases do nosso chamado podem afetar as nossas vidas e como nós temos que nos posicionar perante esse comissionamento de Cristo. A primeira fase é o encontro. O chamado começa quando Cristo nos encontra aonde nós estamos. Nós vemos no versículo 16 que Jesus ia andando, estava ali a passar no mar da Galileia. Ele viu Simão, viu André. Eles lançavam as suas redes. Ele viu-te a ti. Tu estavas no teu trabalho, a fazer o que tens de fazer no teu trabalho. Tu estavas na tua escola. Tu estavas em casa, a lavar a louça, a orar, para que Cristo se revelasse. Tu estavas em casa, se calhar, numa situação de desespero, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, completamente rebentada do mundo, rebentado por relacionamentos, por escolhas erradas, por posicionamentos que nós, enquanto humanos, liderados pela nossa carne, vamos tendo. E é aí, nesse momento, em que Cristo aparece e Ele vem ao nosso encontro. Ele não espera que nós estejamos prontos. Ele não espera que nós sejamos espiritualmente maduros, que nós temos que estar num certo nível. Eu tenho que ser igual ao pastor Bruno, ao pastor Fernando, ao pastor Marcos, ao pastor Cassiano, que vêm cá para cima e pregam uma mensagem cheia de poder, que impacta. E quando eu subo, eu tremo, porque como falar igual a esses homens? Como causar o mesmo impacto? Mas Cristo não espera, nem quer servos preparados, servos prontos. Porque se eu estiver preparado, meu irmão, se eu estiver pronto, qual é o espaço que eu dou a Cristo de agir na minha vida? Eu sei tudo. Eu posso tudo. O grande problema, às vezes, de pessoas com um QI muito elevado, altamente intelectuais, é conseguirem baixar a sabedoria deles e subjugá-la à sabedoria de Cristo. Muitas vezes eu entro em discussões com pessoas chegadas, familiares. Eu digo, tu podes ter toda a tua inteligência do mundo, podes ser doutor, PhD, o que tu quiseres. No dia do juízo final, quando estiveres face a face com Cristo, isso tudo não vai ser nada. Tu vais ter que realmente enfrentar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de toda a sabedoria. Então esse bocadinho de coisa que a tua humanidade te permite chegar e te permite ter, comparado com Cristo, não é nada. És o pior de todos, porque não consegues perceber que só Cristo é tudo aquilo que tu necessitas. Então, Cristo entra no nosso cotidiano, Cristo entra na nossa rotina, Cristo entra no nosso lugar comum. O pastor Fernando várias vezes diz, nós não precisamos fazer muita coisa, o lavar a louça, estamos ali a lavar. E Cristo é capaz de nos encontrar ali. Homens, estamos a cuidar dos nossos filhos, ali a trocar a fralda, a dar banho, a nos posicionarmos para dar um apoio às nossas esposas. E Cristo nos encontra aí. Mulheres, vocês enquanto estão a ser submissas, ajudadoras dos vossos maridos, Cristo vai te encontrar aí. É aí que o chamado vai começar. É aí que nós nos estamos a preparar para que Cristo venha ao nosso encontro. Então eu consigo perceber que eu não posso não fazer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Jesus não vai atrás de preguiçosos. Jesus não vai atrás de pessoas que estão deitadas a olhar para o teto, ao Deus dará. Sim, Senhor, encontra-me aqui, mas tu vem, porque tu é que és o meu servo, tens que vir. Eu não tenho que fazer nada. Não. Nós temos que agir. Nós temos que fazer, no mínimo, o mínimo, para que Cristo venha ao nosso encontro. E talvez muitos de nós que estamos aqui hoje nessa sala pensemos que não estamos preparados. Mas Jesus, Ele não chama pessoas perfeitas. O chamado não começa na perfeição. Ele começa no encontro. João 4, no versículo 3, apresenta-nos um dos maiores e mais transformadores encontros de todos. O encontro da mulher samaritana com Jesus. A palavra nos diz, João 4, versículo 3. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais
discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais que os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Só li a introdução. E quando ele chega até Samaria, ele vai até um poço e está ali uma mulher a tirar água e Jesus começa uma interação com ela. E às vezes quando lemos a Bíblia, nós, como já estamos habituados a ler a palavra do Senhor, há muitas coisas que nos vão passando. Se calhar eu li e nenhum de nós que está aqui conseguiu parar para perceber. Por que aqui no versículo 4 diz que era necessário Jesus passar por Samaria? Necessário por quê? Por que Jesus não foi direto? Por que ele parou? Meu irmão, sabe por quê? Porque Jesus, ele não vê em cada um de nós algo opcional. Cada um de vocês é necessário para Cristo. Então Cristo vai até onde Ele tiver que ir para te alcançar. Vai até onde Ele tiver que ir para chegar até a tua vida. Para que tu possas ter contato com Ele. Por isso é que a Bíblia diz, todo mundo vai ouvir falar de Deus. Ninguém será indesculpável. Todos nós, de uma maneira ou de outra, teremos contato com aquele que é o nosso Senhor. Nem que seja através do nosso testemunho interior, meu irmão. Mas tu vais ouvir falar de Cristo. Não seremos indesculpáveis. Eu vi uma frase há uns anos atrás e carrego até hoje. Se necessário for, Deus é capaz de mudar as leis da natureza para que as coisas concorram a teu favor, meus irmãos. Então, tu não és um acaso. O estares aqui não é por acaso. O ter sido atingido pela palavra da verdade não foi por acaso. Existiu um plano e um posicionamento concreto de Cristo para que tu pudesses vir ao conhecimento da palavra dele, ao conhecimento de quem ele é, para que tu pudesses ser resgatado do inferno, para que tu pudesses ser transformado, feito numa nova criatura. Cristo importa-se conosco. Cristo quer saber de ti. Cristo importa-se com tudo aquilo que tu tens passado. Ele preocupa-se com as tuas preocupações. Ele sofre contigo. Mas ele apresenta algo diferente. Ele diz, ok, meu filho, tu estás a sofrer, mas deixa só que eu chegue até ti. Deixa-me que eu vá ao teu encontro. E te dê as palavras da vida, te dê a água que nunca cessa, assim como eu fiz com aquela mulher no poço de Samaria. Assim como eu fiz com ela, onde eu tive a capacidade de dar uma água que jorrava de mim e preenchia tudo aquilo que ela necessitava. Eu quero fazer o mesmo contigo, meu filho, minha filha. É isso que Cristo quer. Cristo não só se aproxima de nós durante aquilo que são as fases do chamado, mas Ele também faz-nos um convite. Ok? Eu estou aqui, aproximei-me, agora vem. Antes de fazermos algo para Jesus, nós somos chamados a estar com Ele. Ele procura um relacionamento de proximidade, Ele procura um relacionamento de intimidade. Por isso é que nós somos considerados a noiva. E ninguém se relaciona de forma distante com a sua noiva. É impossível. A não ser que seja obrigado a casar. A não ser que esteja a casar por algum outro motivo que não seja o amor. Mas quando a manifestação clara daquilo que é a essência do amor se manifesta presente na nossa vida, nós conseguimos perceber que Ele quer este relacionamento, Ele quer essa intimidade, Ele quer essa profundidade. Não é algo raso, não é algo que só nos é oferecido de vez em quando. É tudo para sempre, em todo momento. Ele quer nos amar. Ele quer cuidar de nós. O convite não é funcional. Deus não se quer utilizar só de cada um de nós para estarmos aqui, para fazermos uma coisita, depois se descarta de nós como o mundo faz. Não. O convite é relacional. Ele quer ter um relacionamento profundo conosco. A vida cristã, ela não começa no trabalho para Deus, mas ela começa no andarmos com Cristo. Davi, ele não começou a ser rei. Ele começou a apacentar as ovelhas do pai. E no momento em que ele apacentava as ovelhas, ele estava ali a louvar a Deus.
a adorar a Deus. Os salmos que nós lemos, que foram escritos por Ele, não se escreveram no momento em que Ele já estava sentado no trono. Não! Eles foram escritos no secreto, no íntimo. Ele, Deus. Senhor Adonai, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Ninguém se compara a Ti, Pai. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado por tudo aquilo que Tu fazes por mim. Obrigado porque eu não sei viver sem Ti, eu Te amo, eu sou apaixonado. Eu largo tudo por Ti, Senhor. Eu deixo tudo, Pai. Obrigado. Se eu já estou aqui, é porque Tu cuidas de mim. É porque Tu permites que eu esteja aqui, Senhor. Eu não sei estar longe da Tua presença. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. O chamado é, antes de tudo, convivência com o Mestre. Antes dos discípulos, esses que nós lemos aqui, Tiago, Pedro, João, antes de terem sido enviados, eles primeiro conviveram, partiram o pão, comiam com Cristo, dormiam com Cristo, falavam com Cristo, gastavam tempo com Jesus. Então, se eu quero receber um chamado da parte de Deus, é isso que eu tenho que fazer. Eu não posso estar preocupado naquele que vai ser o meu chamado. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Para onde é que eu vou? Não! Acalma o teu coração. Vai para o secreto. Vai para o teu quarto. Ajoelha-te e diz, Senhor, com chamado ou sem chamado, eu só te quero a Ti. Só Tu fazes sentido. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus pregava a uma multidão e Ele começou a apresentar o preço e o custo do Evangelho, de estarmos aqui, de fazermos parte do corpo de Cristo. E mais de 1000 pessoas abandonaram Jesus. Disseram, não, isso eu não quero. Isso não me é confortável. Isso não está dentro dos meus planos. Então, Jesus, continua aí, eu vou embora. Mas sobraram 12. E Jesus perguntou, ainda estão aqui? Como não estar? Como não ficar se só Ele tem as palavras da vida eterna? Como não ficar se só Ele preenche tudo? Como não ficar se só Ele transforma? Como não ficar se só Ele nos dá tudo o que nós precisamos? Irmãos, como não ficar? Como não procurar esse relacionamento íntimo e profundo? Cada um de nós que é casado, que namora. Eram horas e horas, mensagens, chamadas. Eu lembro-me que na altura eu até dormia com o computador ali ao lado, porque não queria dormir sozinho. O relacionamento com Cristo é igual, meus irmãos. Não é nada anormal, fora do outro mundo. A mesma coisa que nós fazemos para as pessoas que nós amamos aqui, a nível carnal, nós temos que fazer com Cristo. Intencionalmente, criarmos tempo e oportunidade para estarmos com o nosso Rei, para estarmos com o nosso Pai. Porque o verdadeiro chamado, ele nasce da intimidade. Está na moda, existe uma moda. Eu não percebo como é que as pessoas almejam isso, porque é difícil. Todo mundo quer ser pastor agora. Todo mundo quer estar aqui a pregar, quer vestir um fato, mostrar que é do power, que ora, que é profeta. Há outras pessoas que só querem louvar. Eu tenho que louvar, tenho que ver que aqui eu, quando pego no microfone, a minha voz é a voz mais celestial do mundo. E a intimidade, meu irmão, não começa aqui. Começa no teu quarto. Começa na tua casa. Começa no teu esconderijo. Tu e Deus. E mais ninguém. Então, antes de nos preocuparmos em sermos úteis para Deus, nós devemos nos preocupar em realmente estar perto de Jesus Cristo. E depois de nós sermos encontrados por Deus, depois de nós recebermos o chamado de Cristo, começa então a melhor fase de todas, que é a fase da transformação. Jesus não apenas nos chama, Ele nos transforma. Ele pega em nós, naquilo que nós somos, naquilo que nós sabemos, e Ele começa a ressignificar para o reino de Deus. O chamado envolve um processo de transformação, meus irmãos. Pescadores de peixe foram transformados em pescadores de almas, pescadores de homens. Nós entramos num processo de discipulado, onde Cristo nos molda, nos capacita e redefine a nossa identidade. Nós deixamos de ser aquilo que nós éramos e nós passamos a ser Cristo. Nós não precisamos chegar prontos, não precisamos de chegar
altamente preparados, nós só precisamos de estar dispostos a sermos transformados por Jesus Cristo. Quem anda com Cristo, meu irmão, não permanece o mesmo. E nós temos vários exemplos na Bíblia, variadíssimos exemplos. Estamos a ler esses de 4 pessoas que depois se transformaram em 12. Temos Moisés, que era completamente perdido na sua identidade. Ok, eu sou judeu, mas cresci na casa do faraó, mas agora a minha identidade falou mais alto, eu vou matar um camarada que é egípcio, mas agora já não posso ficar aqui, então tenho que fugir. E fujo e passo 40 anos no deserto e agora estou aqui. E encontra Deus. E o encontro é transformador. Ele diz, não, mas Senhor, mas eu não sei falar. Vai. Eu vou te capacitar, não és tu, eu vou te transformar. Eu vou te moldar, eu vou te preparar. Temos um judião. Não, Senhor, eu sou o mais pequenino da minha casa. Eu não sei fazer nada, eu não sei falar, eu não sou forte. Eu sou o pior de todos. E Deus fala, esquece isso. É desses que eu gosto. É desses que eu gosto. Daqueles que estão dispostos, mesmo sabendo a sua insignificância, mesmo sabendo que são meros pecadores, mesmo sabendo que não são capacitados, que se predispõem. Eis-me aqui, usa-me a mim. E esse é o chamado do Evangelho. Deus diz, a quem enviarei? Temos o profeta, aquele que se vê no meio de um povo impuro. Ele tem contato com a presença de Deus. Ele diz, ai Senhor, que eu sou um pecador. Mas não te preocupes se és pecador ou não. Eu vou te purificar. Então vai o anjo, toca nos lábios do profeta e ele é completamente purificado. E depois Deus pergunta, a quem enviarei? O chamado. Se nós andarmos com Cristo, meus irmãos, nós nunca mais seremos os mesmos. Nós seremos completamente transformados por Ele. E depois vem a última fase do chamado. Se a fase da transformação é ótima, é bonita, Deus dá-nos uma capacidade além daquela que é nossa naturalmente. Se Deus derrama sobre nós unção, se Deus derrama sobre nós dons, ativa em nós os dons espirituais, e todo mundo gosta disso. Quem é que não gosta de curar? Quem é que não gosta de uma palavra de sabedoria? Quem é que não gosta de profetizar? Eis que eu te digo, minha irmã, que eu vi que tu vais ser promovido e agora vais começar a receber 10 milhões de kwanzas. Todo mundo gosta dessa profecia. Mas agora o contrário. Meu irmão, vais passar um tempo difícil, onde serás amassado, onde serás esprensado, onde vais passar pelas mesmas coisas que o Jó passou. Esse pastor, não, isso eu não quero. Essa parte da Bíblia, não. Gosto da parte da bênção, do carro, da casa, do relacionamento, do dinheiro. Isso é bom, isso é evangelho. Cristo é isso. No inferno, meu irmão. Porque na Bíblia, não. Na Bíblia, Cristo não promete nada. A única coisa que Ele nos promete é salvação. Acesso à vida eterna. Isso sim. O resto é consequência. Não é prioridade. Não é prioritário nós sermos ricos. Não é prioritário nós termos casas, carros, tudo. Não é prioritário nós sermos famosos, não. A única prioridade que Cristo espera de nós é a prioridade de o servir com tudo que nós somos e temos. Então, a última fase do chamado, meus irmãos, é a renúncia. E nós conseguimos ver que quando os primeiros discípulos tiveram contato com Cristo, eles tiveram que deixar tudo. Cristo entra aqui agora e diz, olha, Mário, deixa a tua mulher, deixa o teu filho, a tua filha, deixa o teu trabalho e segue. Que isso, meu irmão? Que loucura foi aquela? Que encontro maluco foi esse que essas 4 pessoas tiveram com Cristo, a ponto de deixarem tudo, abandonaram o pai, abandonaram as redes, abandonaram o barco, abandonaram tudo, fica. Tudo deixou de fazer sentido. Seguir a Jesus, respondermos ao chamado, vai nos obrigar a renunciarmos sempre a alguma coisa, meu irmão. Eles deixaram, e eu posso fazer esse paralelismo, as suas redes, posso comparar a segurança financeira.
aquilo que é o meu dinheiro, aquilo que é algo que me dá essa segurança, que me dá um descanso para o futuro. Então eu guardo, invisto. Mas quando Deus aparece e diz, dá tudo o que tu tens, será que estamos prontos? Eu quero isso que tu tens guardado. O pastor Fernando contou no nosso grupo de homens que foi pregar, foi no Ambo, não é, pastor? E estava ali, coitado do pastor. O telefone do pastor sofre sempre. Então, a cada 6 meses, eu vejo o pastor com um telefone novo. Mas, afinal, há algo por detrás desses telefones que vão aparecendo. Deus manda o pastor doar os telefones dele. E o pastor dizia, eu estava ali no culto, de repente Deus disse, dá o teu telefone. E o pastor disse, mas Deus, como assim? O meu telefone é novo. Dá o teu telefone na irmã X. Quantos de nós, irmãos, é que estamos preparados a esse nível de desapego das nossas coisas carnais? Mas com responsabilidade, meus irmãos. Tem que ser Deus. Não sigam um homem. Deus, tu e Deus. Deus vai sempre dizer, faz isso, faz aquilo. E quando Deus fala, nunca é no emocional, sempre é no espírito. Daí a necessidade de nós começarmos o chamado no íntimo. Porque nós estamos a blindar o nosso coração de sermos enganados, de sermos manipulados. Porque tu conheces o teu Deus. Ninguém te pode enganar em relação aos teus filhos, aos teus familiares, à tua esposa, aos teus pais. Tu conheces. Então, se tu conheces o teu Deus, se tu manejares bem a palavra, assim como a Bíblia nos diz, procura apresentar-te como obreiro que maneja bem isso. Meu irmão, tu não serás enganado. Estás blindado sobre qualquer tipo de seta e engano do maligno. Eles deixaram o pai, o vínculo familiar, o Isaac, o Jeremias. Pai, eu te entrego tudo. Eles deixaram o barco, o projeto de vida. Cada um de nós que está aqui tem um projeto de vida. Cada um de nós que está aqui tem sonhos, tem planos, quer alcançar alguma coisa. Mas será que essas coisas que nós queremos alcançar estão alinhadas com aquilo que é a vontade e o propósito de Deus? Porque, meu irmão, o chamado, respondermos ao chamado vai exigir renúncia. Não há discipulado, não há gastar tempo com Cristo, não há andar no propósito sem abrirmos mão do controle da nossa vida e daquilo que nos dá segurança, daquilo que aquece o nosso coração. Seguir a Cristo é viver não mais segundo a nossa agenda, segundo os nossos planos, mas é viver segundo a agenda e os planos de Deus. O que é que Deus tem nos pedido para deixarmos? Quais são as redes? Quais são os barcos? Quais são os vínculos que nos prendem, meus irmãos? Em que áreas da nossa vida é que nós temos feito resistência em largar, em deixar ir? Todo chamado genuíno traz consigo o peso da renúncia. O que é que nós não temos renunciado? Será um relacionamento? Tu que queres casar e estás em algo que tu sabes que não é da vontade de Deus, tu sabes que não está alinhado com aquilo que Deus quer. Tu sabes que ou tu estás a falhar porque deverias estar mais perto de Cristo, mas não estás, ou se calhar a pessoa com quem tu te relacionas não é cristã. Então não acredita naquilo que tu acreditas e vai dar confusão, dá sempre confusão. Porque tu vais servir a um senhor e essa pessoa vai servir a outro. E não há meio termo. Ou é ou não é. Será que esse é o teu barco? É a tua rede? Será que é um familiar que tu tens que deixar de conviver porque sabes que essa pessoa traz tudo aquilo que ficou no passado quando encontraste Cristo? Então, todos os convívios, todas as vezes, tu te vês obrigado a negociar a tua fé, a negociar o teu credo, a negociar Cristo, para que as pessoas se possam sentir bem e agradadas de ti e não te chamarem de fanático, fanática. Não, ele até é da igreja, mas é normal. Não é igual aos outros lá diante do trono do Talatona. Não, dá para ficar com ele. Meu irmão, minha irmã, é nessa renúncia que nós percebemos que o verdadeiro servo, chamado por Cristo, carrega as marcas da cruz.
Jesus, ele afirmou, meu irmão, que se alguém quisesse seguir-lhe, teria que diariamente tomar a sua cruz e ir após ele. Meu irmão, a cruz não é um símbolo de status como muitas igrejas querem fazer parecer. Essa cruz não é bonita, meu irmão. Essa cruz não é linda. Essa cruz não está aqui para amanciar o nosso ego, meu irmão. Essa cruz não está aqui para mostrar um Deus que é o nosso babysitter como os nossos filhos têm. Deus não está aqui para cuidar de ti e fazer as tuas vontades. Não, meu irmão. Nós não somos os bebezinhos de Deus, não. Deus é o nosso Senhor. Nós temos que perceber o que é o temor a Deus. O preço da salvação, meu irmão. É nós percebermos que realmente o senhorio de Cristo exige tudo. Eu faço-me escravo. Um escravo não tem vontade. A única vontade que prevalece é a vontade do Senhor do escravo. E nós fomos escravizados naquilo que é o amor demonstrado por Cristo na cruz. Meu irmão, imaginem bem. E sempre que eu vejo isso, e sempre que eu penso nisso, Cristo a carregar a sua cruz, ele sabia que ele estava a caminhar para a morte. Ele sabia que estava a caminhar em direção ao seu fim. Ele sabia que o peso do nosso pecado, do teu, do meu pecado, que hoje nos damos ao luxo de estarmos aqui sentados, confiantes de que talvez iremos para o céu. Ele estava ali, com essa consciência de que aquele peso cairia sobre ele. E ele sofreu e sofreu, meu irmão. Quão desesperador não deve ter sido ver o nosso Salvador, Deus encarnado, ali pregado naquela cruz, sem nenhum tipo de dignidade, sem nenhum tipo de beleza, sem nada, ensanguentado, a pagar o preço pelo teu pecado, pelo meu pecado. Quão desesperador não deve ter sido para Cristo, meu irmão. Horas antes ele orava, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa, Senhor, eu não quero isso. Mas seja feita somente a tua vontade. E hoje, nós negociamos esse sacrifício que nos foi oferecido em prol da nossa salvação, em troca de coisas e sonhos fúteis que não têm valor. Meus irmãos, a marca da cruz que se encontra no nosso chamado é a disposição de morrermos para o nosso próprio eu, para que Cristo viva em nós. E nós às vezes pensamos que só porque estamos a fazer uma coisa, nós estamos dentro do chamado e do propósito que Deus tem para nós, mas às vezes não é real. Às vezes nós procuramos o nosso próprio reino, seja feita a minha vontade. Nós temos uma igreja diversa, com vários tipos de pessoas, empresários, funcionários públicos, auxiliares do lar, polícias, tudo. A minha pergunta é, Deus tem confirmado aquilo que tu tens feito? Ou será que estamos só à procura de algo para amanciar o nosso ego? Será que a posição que tu desempenhas hoje, só porque te dá destaque, só porque te dá mais acesso a recursos financeiros, só porque te permite viajar 4, 5, 6 vezes ao ano, só porque as pessoas olham para ti como o senhor diretor, a senhora PCA, o senhor grande empresário, será que isso é da parte de Deus, meu irmão? E não se enganem, isso é para mim também. Será que eu estar aqui a falar com vocês? Será que é da parte de Deus? Meu irmão, nós temos que renunciar, é mesmo importante. Não é confortável. Nós vemos os nossos pastores a estarem aqui conosco, domingo após domingo, a chamarem-nos. Precisamos de ajuda. Precisamos de mais pessoas para ajudarem aqui nas obras. É muita coisa. Nós não podemos fazer tudo. São 4, 5. São 5 homens. E não são 5 homens que não fazem mais nada, meus irmãos. São 5 homens que trabalham também. E nós estamos aqui confortáveis, só ao domingo. Sentamos, ouvimos a palavra, somos abençoados e está tudo bem. Vou seguir a minha vida até o próximo domingo, que eu preciso de receber mais uma recarga daquilo que é o poder de Deus. Porque nós continuamos a olhar para servir a Deus como conforto. Está tudo bem. Se eu não servir, está tudo bem. Nós temos agora, vamos ter uma grande necessidade, meus irmãos, no ministério infantil.
O casal pastoral que ajuda nisso vai se mudar. Foi chamado para uma outra missão. E nós temos uma igreja cheia de mães e pais. Quem é que se voluntaria para cuidar dos nossos filhos, dos teus filhos? Meu irmão, vida em comunidade é isso. É um ajuda o outro a carregarem as cargas. É comunidade. Não importa se eu vim de Angola, se eu vim do Brasil, se eu vim de Cabo Verde, de Portugal, não importa, porque aqui, neste lugar, meu irmão, todo mundo é igual, ninguém é nada. Todo mundo é igual. Então, se eu sou igual a todo mundo, eu percebo que eu também tenho que ajudar o corpo de Cristo a avançar, carregando as cargas dos irmãos. Eu não posso deixar tudo nas costas dos pastores. Não dá, meu irmão. É impossível. Se calhar, o avanço que Deus nos quer dar só não dá porque não tem como, não há pessoas ainda suficientes. 5 homens, meus irmãos. O louvor são esses 6 que estão aqui sempre. Domingo vem, domingo vai. Irmã, sabe cantar? Até sei, mas não me apetece. Intercessão. E, meu irmão, não me entendam mal. É importante haver bom senso naquilo que é o posicionamento para o servir. Cada um vai ter um chamado. Por exemplo, se tu és um empresário que foi chamado a impactar o mundo dos negócios e não tens tempo, humanamente, claro que, meu irmão, ninguém vai olhar para ti e dizer tens que estar aqui a servir. Se tu és alguém, por exemplo, um camionista, que está sempre em viagens e só consegue estar um domingo por mês, está tranquilo, meu irmão. Por isso é que tudo aquilo que nós fazemos temos que fazer com o coração certo. Se eu tenho tempo, se eu tenho energia, se eu tenho força, se eu tenho disponibilidade, se eu até posso não saber fazer, mas estou disposto a aprender, por que não? Por que não? Essa é a nossa casa. Essa é a família que Deus nos deu. Ano vem, ano vai, 4 células, meu irmão, na casa do pastor Fernando, do pastor Bruno, célula dos jovens, o apóstolo Itamar. 4 células. Eu vejo aqui mais de 200 pessoas. Como assim só 4 células? Como é possível, meus irmãos? Isso deve nos incomodar. A mim faz-me confusão. Se eu tivesse aí do vosso lado, meus irmãos, no final do culto eu ia correr, pastor, onde é que eu posso ajudar? Onde é que eu posso ser chamado por Deus? Como é que eu posso contribuir para a obra? Com aquilo que eu humanamente, meus irmãos, humanamente possível. Dentro das suas possibilidades e capacidades. Meu irmão, minha irmã, o servo de Cristo, ele não é identificado pelo palco, pela fama, pelos dons, por aquilo que aparenta no exterior. Não, isso não é nada. Se eu estiver aqui, operar muitos milagres, muita coisa, e não carregar a minha cruz diariamente, e não viver a 100% por Cristo, e não renunciar àquilo que Cristo pede para que eu renuncie, meu irmão, de nada me vale estar aqui. A cruz vai nos custar tudo. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo, meus irmãos. O chamado vai nos custar amigos, oportunidades, prazeres, sonhos pessoais. Eu queria, já para terminar, que nós abríssemos as nossas Bíblias em Mateus 10. Para não parecer que é só o Mário que está a falar. Porque eu não sou ninguém, meu irmão. Eu só sou o jumento que carrega Cristo. Muitos de nós, Deus tem chamado para realmente fazerem a diferença na nossa nação através da sua influência. E as pessoas preferem estar acomodadas. Não tem nada a ver comigo. Eu não preciso falar, eu não preciso me posicionar, eu não preciso chegar a quem eu tenho que chegar para dizer, olha, isso está errado, aquela pessoa não gosta de ti, aquela pessoa está a te influenciar a fazer algo errado. Jovens do Doxa, a igreja está cheia de jovens, pessoal. Vocês têm força, vocês têm energia. Muitos de vocês sabem mais do que eu.
Como é que é possível tu dizes, não, Mário, eu não posso ir ao Doxa porque o meu trabalho é politicamente exposto, então eu não posso aparecer, não posso apresentar a Cristo. Então o meu Instagram, a minha vida, tudo o resto vai ser tudo do mundo e nada de Deus. As pessoas sabem que eu sou o X, o Y, o engenheiro, o doutor. Mas quanto ao sermos cristãos, eu sou um James Bond, 007. Ninguém sabe, ninguém tem que saber. Meu irmão, isso não é nada, isso não é chamado. Isso não é posicionamento cristão. Tu, antes de seres qualquer outra coisa, tu és servo e filho de Cristo. Então, tudo aquilo que tu tens ao teu dispor, na tua posse, é para engrandecer e glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que tu fazes é para Cristo, é por Cristo. Quer bebais, quer comais, quer trabalheis, quer caseis, quer vivais, que seja para a glória de Deus. O teu Instagram, meu irmão, tem que ser para a glória de Deus. Tem que estar impregnado da palavra de Deus. Tem que estar impregnado de conteúdo cristão. Todo mundo que entra na tua vida, que entra nas tuas redes sociais, tem que saber que vai ser evangelizado e vai ter que ser salvo. Ou é transformado ou então vai embora. Aqui não há espaço para mais nada. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos a rejeitar o sacrifício que nos foi apresentado por Cristo. Nós não somos mais que Cristo. Eu não sou mais que Cristo. Então eu tenho que me renunciar. Eu tenho que me diminuir a minha insignificância para que Cristo possa viver. Então, meu irmão, o que é que tem brilhado na tua vida? Será que é Cristo ou será que és tu mesmo? Eu mesmo. O que é que tem brilhado? Olharmos para cada um de nós. O que é que sobressai mais? É aquilo em que tu acreditas ou aquilo que tu fazes? É a tua militância mundana ou a tua militância espiritual? Porque a mudança que Deus quer, através do chamado que vai meter em cada uma das nossas vidas aqui para o nosso templo, para a nossa terra, ela começa nesse entendimento de que Cristo tem que ser e deve ser tudo. E não sou eu, meus irmãos. É Jesus quem diz isso. Mateus 10, 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os seus inimigos estarão na tua própria casa. Quem ama mais o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e a me seguir, não é digno de mim. Quem se apega à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Abrir mão, meu irmão. Deixa tudo. Agora, já. Deixa as redes, deixa o barco, deixa o pai, deixa a mãe, deixa o trabalho, deixa a família, deixa o Jeremias. Deixa o Isaac, deixa. Não é só vir aqui sentar, meu irmão. Domingo após domingo, confortável. Porque a igreja até tem bancos confortáveis, tem um ar-condicionado. Deixa tudo. Meu irmão, o evangelho confronta. Fazer parte da família de Deus desconforta, meu irmão. A primeira vez que eu entrei nesta casa, nessa família, o apóstolo Itamar, o pastor Bruno, o pastor Fernando deram-me um abraço de quase 1 hora. Eu detesto abraços, meu irmão. Mas foi Deus a falar comigo, a dizer, meu filho, o evangelho é desconfortante. O evangelho não é sobre ti, é sobre mim, é sobre aquilo que eu quero, é sobre como eu te posso usar para impactar o mundo e para engrandecer o meu nome. Então, se é para ter abraços de 1 hora, que sejas abraçado. Porque em ti, através desse abraço, o meu poder será glorificado. Meu irmão, podemos ficar de pé. E nunca nos esqueçamos, meu irmão, a recompensa de seguirmos a Deus, de respondermos ao chamado, de deixarmos tudo, é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos alcançar nesta terra. E hoje, talvez tu estejas apenas na fase do encontro, ainda preso às tuas redes. Hoje,
Talvez tu até já ouviste o convite, onde Cristo te diz, vem, mas ainda te recusas. Hoje, se calhar, estás a lutar para renunciar a certas coisas. E Cristo diz, larga isso, deixa isso, renuncia, abandona tudo. Não te esqueças que se tu me quiseres seguir, tens que tomar a tua cruz. E nesta manhã, meus irmãos, eu vou pedir que o louvor cante o último louvor que nós cantamos durante o início. E meu irmão, se tu souberes a música, fecha o teu olho, mas se não souberes, podes olhar para a tela. Mas quando estiveres a cantar, canta com todo o teu coração, meu irmão. Canta num posicionamento de sim, Deus, eu entrego tudo. Sim, Deus, eis-me aqui. Sim, Pai, prepara-me para o chamado, Senhor. Eu renuncio tudo. Eu renuncio a minha vida. Eu renuncio as minhas riquezas. Eu renuncio os meus sonhos. Eu renuncio os meus planos. Eu renuncio os meus projetos. Eu renuncio a minha família. Eu renuncio o meu conforto. Eu renuncio todas as coisas que eu posso conquistar aqui nesta terra, porque eu sei que sem ti eu nada sou. Só tu tens tudo o que eu preciso. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens a água viva que eu necessito. Então, meu irmão, enquanto cantamos esse louvor, deixa tudo aos pés da cruz. Enquanto cantamos esse louvor, Pai, entrega. Mata o teu eu interior. Morre para ti mesmo. Deixa que Cristo viva. Deixa que Cristo cresça. Deixa que Cristo se manifeste em ti. Não é sobre bens materiais, meu irmão. É sobre vida. Vida com Cristo. É sobre relacionamento. É sobre transformação. É sobre novidade de vida.